Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o mandamento maior, que é o tópico 4. Bom, Kardec nos coloca diante dessa que é a maior revelação de Jesus sobre o amor, sobre a caridade. Mas ele nos coloca também todas as faces dessa caridade, principalmente no contexto da caridade que aprende, na caridade que se coloca diante do serviço de Jesus. E é importante que a gente se recorde que em vários momentos Jesus traz lições em suas parábolas sobre o comportamento dos servos. Jesus, quando ele se dirige à multidão, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele sempre recorda que o amor maior é aquele que nós dirigimos a Deus, e depois aquele que nós nos dirigimos ao próximo. E quando ele faz isso, ele mostra que isso é uma forma de auto-amor, ou seja, nós estamos constantemente aprendendo a fazer o que no Espiritismo se chama reforma íntima. Jesus não estava falando para uma multidão de pessoas perfeitas, e ele sabia disso. Na verdade, o degrau dele para aqueles mais elevados que ele podia encontrar dentro do seu grupo de seguidores era imenso. Por isso ele trata todos com muita cautela, com muito cuidado ao falar, no sentido de ensinar como se estivesse diante de crianças. E é exatamente assim que ainda prevalece esse conhecimento quando nós buscamos ler e estudar os ensinamentos de Jesus. Por isso as parábolas, em grande maioria, que nada mais são do que histórias, aonde nós podemos compreender as metáforas daqueles personagens e nos identificarmos com quais deles nós encontramos lições com as quais nos encaixamos e com as quais nós devemos repensar a nossa vida íntima. Jesus também não se preocupa com aqueles que não são capazes de compreender essas lições, como, por exemplo, os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os saduceus em geral e a grande maioria dos romanos, porque eles eram doutrinados numa crença em que estabelecia um preconceito naquilo que Jesus falava. Hoje, a psicologia moderna, os estudos modernos de psicologia apontam para esse comportamento como um viés, ou seja, aquilo que interfere no nosso pensamento, na nossa compreensão, porque nos impede de alcançar o amor que abre para a lição a ser aprendida. Pensemos de outra forma. Um professor que chega na sala de aula, ele começa a ensinar os alunos a mesma lição que será ensinada no segundo grau no ensino médio, mas ele está no ensino fundamental. Ele precisa dar uma noção sobre matemática. É possível ele fazer isso? Sim, mas não adianta ele usar o giz, o quadro, para poder fazer equações. Crianças não vão ser capazes, salvo muitas exceções, salvo raras exceções, desculpe, de compreender o que significa um x elevado ao quadrado. Muito dificilmente a criança vai ter a abstração necessária para poder chegar nesse grau de conhecimento. Mas ela é perfeitamente capaz de compreender o conjunto das bananas. Ela é capaz de estudar frações de um bolo. Se você desenha um bolo, se você leva um bolo em concreto e corta e fatia esse bolo, a criança é capaz de compreender em quantos pedaços esse bolo pode ser dividido.
e ele pode ser de novo dividido ainda uma segunda vez, e uma terceira, e uma quarta, e assim infinitamente. Então, Jesus fazia exatamente esse conhecimento. Ele não trouxe lições complexas, mas ele trouxe as lições necessárias, de maneira que com o tempo, na forma como a gente vai evoluindo a nossa razão de humanidade, a gente vai aprendendo a ler, a gente vai aprendendo a escutar, então o conteúdo vai se aprofundando nessas lições. Em algumas dessas passagens, Jesus, talvez a mais importante para nós hoje em dia, Jesus nos pede: vigiai e orai. E ele avisa que o Senhor se ausentou e ele precisa que os seus servos fiquem vigilantes. O que nos diz o Evangelho? Que alguns desses servos dormiram e não estiveram atentos, ou se distraíram, foram fazer outras coisas. Quando o Senhor retorna, há um grupo muito pequeno de servos atentos e despertos. As lições do Evangelho demonstram que essa vigilância, por exemplo, não é algo fácil. Não é algo que a gente possa fazer compartilhando outras coisas. E aqui ele está falando essencialmente do amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Nós sempre temos outros compromissos, nós sempre temos outras prioridades. Mas o amar a Deus é ser capaz de compreender que esse amor deve dirigir todas as nossas prioridades. É sobre esse amor que nós precisamos aprender a compreender o estado necessário da reforma íntima. A mudança necessária que tem que acontecer dentro de nós. Não há nada de mais importante que uma casa espírita possa fazer do que promover essa reforma íntima. Porque é a reforma que faz de nós aprendizes do verdadeiro amor. Não do amor aparente, mas do amor que incorpora a mudança, que é capaz da renúncia, que é capaz da transformação. Eu sei que o objetivo principal das pessoas que chegam na casa espírita é o consolo. As pessoas vêm buscar o passe, vêm buscar o conforto espiritual, vêm buscar a paz, vêm buscar um direcionamento. Mas isso tudo ainda é superfície. Hoje, de tarde, um rapaz que frequentou essa casa há muito tempo me mandou a seguinte mensagem: por favor, gostaria que meu nome fosse incluído na desobsessão. Meu nome é tal, endereço tal, parará, parará. Aí eu mandei para ele assim: você sabe que a desobsessão, ela precisa ser feita presencialmente. Ele falou assim: eu sei, mas eu agradeço que seja feita à distância. Quanto tem de reforma íntima nessa resposta dessa pessoa? Eu conheço essa pessoa e sei as dificuldades que ela tem de vir aqui. Mas se vocês não conhecem, não importa. Qual é o impulso de reforma íntima? De fato, a pessoa querer a transformação. Eu nem vou entrar no mérito se ele tem ou não obsessor. Porque nesse caso, e como a grande maioria dos casos que a gente vê, o processo de obsessão é auto-obsessão. É a própria pessoa que ela entra numa sintonia muito, muito densa, muito difícil, que dificulta a transformação dela. Porque tudo é difícil, porque tudo complica, tudo tem alguma coisa que provoca um grande impedimento com a mudança. Se a gente fizesse isso só nessa encarnação, tudo bem, mas nós estamos fazendo isso há milênios. Nós que estamos aqui hoje, nesse estágio, nós somos tidos como aqueles espíritos retardatários. Jesus conta essa parábola também. Um senhor saiu de manhã, foi para uma praça, ele precisava que os servos fizessem a sua colheita. A colheita estava pronta, ele precisava contratar servos para isso. Então ele chega nessa praça e contrata aqueles que seriam aos seus olhos
os mais preparados para fazer a colheita e leva essas pessoas para o campo. Ele retorna ao meio-dia e vê que ainda havia muitos servos ali esperando o trabalho. Então ele resolve contratar um outro grupo de servos para fazer a colheita. Esses já não estavam tão preparados assim, e já era meio-dia, mas ele era muito compassivo, entendeu que aqueles homens precisavam de trabalho e que esse era o ritmo que eles podiam empreender. Então ele contrata esses servos. Ao final da tarde, quase escurecendo, ele passa de novo na praça e vê que ainda havia ali um grupo remanescente de servos. O que é que ele faz? Ele contrata também esses servos e manda eles ao campo. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Quando termina o trabalho, ele reúne todos eles e faz o pagamento. A todos ele pagou o mesmo valor. Mas os servos que chegaram na primeira hora reclamaram e disseram: Senhor, não é justo. Nós trabalhamos o dia todo e você nos paga o valor igual àqueles que estavam e foram levados na última hora. Ele disse: por acaso o valor que eu estou pagando a você é diferente do que eu havia combinado? É diferente daquele valor que você sempre recebe e que seria assim hoje o valor de mercado? Ele disse: não. Ele falou assim: então eu não estou sendo justo, eu estou sendo caridoso, amoroso para com aqueles que trabalharam depois, que chegaram depois e trabalharam menos. Então, para os trabalhadores da primeira hora, isso é um puxão de orelha, para dizer: não pensem que vocês merecem mais. Mas para os trabalhadores da última hora e das horas seguintes, ele chama a atenção pelo fato deles não estarem tão preparados assim. E aí, para esclarecer mais esse comportamento, ele fala do festim, a parábola do festim, aonde o Senhor deseja celebrar o casamento de seu filho e manda chamar os nobres, as pessoas mais importantes da cidade. Só que essas pessoas resolvem desdenhar e não comparecem. Ele insiste, envia mensageiros e pede que eles compareçam, mas ainda assim eles não comparecem. Ainda assim eles até assassinam os mensageiros. E então ele determina que os servos convidem outras pessoas, quaisquer pessoas que estivessem na rua, porque o filho precisava ter uma festa e merecia que fosse celebrado. Então chegam os convidados para a festa, as outras pessoas comparecem, mas alguns desses convidados não estão vestidos adequadamente. É claro que o Evangelho não nos dá esse detalhe, mas como era o costume de todo judeu ter ao menos uma roupa que ele pudesse usar, ou um adereço que ele pudesse usar em festas, então o Senhor, observando que havia nesses convidados um desprezo pela cerimônia, ele pede aos servos que retirem também esses convidados. Veja, há diversas parábolas de Jesus falando sobre o comportamento dos servos. Por que ele nos alerta sobre isso? Porque nós somos os espíritos retardatários. Nós somos os espíritos que se demoraram muito até aqui a fazer o quê? A reforma íntima. Embora Jesus tivesse vindo, antes deles vários profetas, vários missionários, e depois deles vários missionários também, né? Se a gente pegar ao longo da história, por mais difícil que tivesse a existência humana, durante a perseguição romana, durante a Idade Média, durante as guerras, durante todos os grandes conflitos, durante o Holocausto, durante a escravidão, sempre houve grandes missionários redentores vivenciando essas provas e nos dando o exemplo dessas mudanças. Esses são aqueles emissários
que o Senhor do festim envia, mas que são também assassinados, são desprezados, são muitas vezes colocados a provas terríveis na sua missão para dar o seu testemunho. Então, nós somos aqueles que fizemos isso. Nós somos aqueles que desprezamos os mensageiros enviados por Jesus. Nós somos aqueles que ignoramos o conteúdo das suas mensagens. Nós somos aqueles que não conseguimos dar escolhas corretas na nossa vida e prioridades corretas, como o jovem rico, né? Qual é o problema do jovem rico? O jovem rico, ele já tinha estudado os livros sagrados, ele seguia Jesus, entendia a sua mensagem, ele compreendia que era necessário amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, mas ele queria tempo para poder terminar de exercer os seus trabalhos na terra. Ele achava que era mais importante cuidar das suas atividades, das suas atribuições terrenas. Da mesma forma, Emmanuel é o mesmo princípio, a mesma história com o convite de Jesus. Emmanuel achava que precisaria ainda priorizar as suas atividades no Senado romano, e então ele adia essa adesão. A história do Evangelho nos conta que esse rapaz, ele morre logo em seguida de um acidente. Quer dizer, Jesus o estava dando uma alternativa de vida, porque ele sabia que ele poderia desencarnar, mas se ele tivesse seguido Jesus, ele teria feito uma mudança na sua vida, teria se transformado, porque não adianta saber o conteúdo dos evangelhos, não adianta saber tudo de cor, como fazem alguns fanáticos, né? A gente vê às vezes na rua as pessoas lendo a Bíblia ou declamando de cor versículos, salmos inteiros, trechos inteiros do Evangelho ou do livro do Antigo Testamento, mas na hora de praticar elas se atropelam, elas não entendem o dever da renúncia, o dever da mudança. Então Jesus, ele é um mestre disciplinado. Quando ele nos chama na figura de ovelhas e ele de pastor, qual é a comparação dessa metáfora, senão aquele que conduz com disciplina as suas ovelhas? Ele entende que há os desgarrados, mas pensando na parábola das ovelhas e da ovelha perdida, o que o bom pastor faz? Ele abandona todas as ovelhas para cuidar de uma só? Não, ele primeiro leva todas as ovelhas para o lugar seguro, enquanto aquela ovelha perdida, desgarrada, permanecerá no campo. O que significa permanecer sozinha no campo? Significa viver na solidão, viver no sofrimento, sem água, sem comida talvez, sob a ameaça de feras. Por quê? Porque o pastor é que determinou que fosse assim? Foi uma punição do pastor? Ou foi uma escolha daquela ovelha desgarrada? Eu vejo muitos comentários sobre essa parábola de uma forma romântica, bonitinha, como se o pastor tivesse abandonado todas as suas ovelhas e seguido. Ora, se ele abandonasse todas as suas ovelhas, elas ficariam também elas perdidas. Primeiro, ele precisa colocar as ovelhas no lugar seguro. Então, o rebanho segue com ele até o lugar seguro. Então, veja que Jesus, ele vem fazendo os resgates em ondas. Você tem as ondas dos primeiros cristãos que compreenderam a mensagem de Jesus, deram o ensinamento, fizeram a reforma íntima e são levados. Esses são levados para a espiritualidade, aonde se tornam já regenerados. Veja, nós estamos esperando a regeneração para 2057, não é isso? Segundo a previsão de Emmanuel. Esses espíritos já vivem em regeneração desde o momento da vida de Jesus, ou seja, há 2000 anos. Eles já estão na regeneração. Aí Jesus vai mandando novas levas. Parte desses espíritos reencarnam como missionários, seus apóstolos também, e vão levando, convencendo novos discípulos, que vão fazendo a sua reforma íntima,
que vão se alterando e vão sendo regenerados pouco a pouco. E assim, há 2000 anos, vem acontecendo. Se nós estamos aqui esperando a regeneração, é porque nós não somos da primeira leva, nem da segunda, nem da 24ª, nem da 59ª e assim por diante. Nós somos os trabalhadores da última hora. E isso requer de nós o quê? Um esforço definitivo. Não é o esforço normal que as pessoas puderam fazer ao longo de 2000 anos. Porque nós tivemos 2000 anos para fazer a nossa reforma íntima. Na verdade, nós tivemos muito mais, porque nós somos espíritos exilados. Mas considerando a vinda de Jesus, que é o grande gesto de amor e fraternidade, a partir dali nós tivemos 2000 anos. 2000 anos são pelo menos 20 encarnações, se a gente considerar que há um intervalo de 100 anos, em média, entre cada uma delas. Mas possivelmente nós tivemos mais encarnações do que essas, porque algumas foram muito curtas. Morremos jovens, crianças, de grandes doenças, pandemias, morremos na guerra, morremos por abandono, fomos abortados e assim por diante. Então tivemos muito mais do que 20 encarnações. O que é que nos chega agora nesse momento? É aquela condição que Jesus chama os trabalhadores da última hora. Eu não vou dar esmola para vocês, porque o Senhor poderia ter feito isso. Olha, está aqui o pagamento, vocês não precisam trabalhar. Não. Vocês vão sair e vão lá no campo e vão trabalhar. Por quê? Porque ele conhecia o coração daqueles servos e sabiam que muitos deles estavam ali de propósito, porque não queriam o trabalho, porque adiavam o esforço pessoal para fazer as suas mudanças, porque postergavam essa entrega. E ele diz: se vocês quiserem o pagamento, o benefício, vocês precisam trabalhar, nem que seja por 1 hora. 1 hora para nós representa agora esses anos que faltam para preencher o período da regeneração. Períodos difíceis, como nós já estamos vendo, como nós já estamos vivendo. Períodos de provas duras. Mas será que essa prova é muito mais difícil do que ter que se submeter, por exemplo, ao martírio numa arena romana, aos castigos daqueles que ficaram aprisionados, daqueles que tiveram que se submeter ao sofrimento dos apedrejamentos, das perseguições? O nosso trabalho, veja, quando eu falo esse martírio, essas perseguições, éramos nós que estávamos do lado de lá. Éramos nós que estávamos causando o mal. Éramos nós que estávamos levando os outros ao sofrimento. E são essas vítimas de nós, como algozes, que vêm nos socorrer agora. Eu vi uma entrevista, um tempo atrás, de um médico que trabalhava no hospital público do Exército, e ele havia sido torturado durante o período do regime militar no Brasil. Muito torturado, passou muito sofrimento. 30 anos depois, ele se forma como médico, acaba indo trabalhar no hospital público do Exército. Quem chega totalmente machucado, cheio de feridas, para ser atendido? Aquele que foi o seu torturador. Ele se lembra perfeitamente do rosto. Ele era bem mais jovem e o seu torturador hoje estava muito mais velho. Mas ele se lembra perfeitamente do rosto. Qual foi a atitude dele? Ele cuidou
do seu torturador, como um paciente comum, tratou-o muito bem, cuidou com muito zelo de todas as feridas, com muita técnica, com muita paciência. E ao final dos trabalhos, o torturador ficou surpreso por ele não ter sofrido, não ter sentido dor, e ainda os seus curativos ficarem de uma forma que não iriam deixar cicatrizes muito feias. E ele elogia então o seu médico. E o médico pensa, respira fundo e diz assim: que bom que o senhor não sentiu nenhuma dor. Infelizmente não foi o que aconteceu comigo. E aí ele diz, o torturador diz a ele: não, mas o que foi que aconteceu com você? Ele falou: não, já tem muito tempo. Em algum momento da minha vida, eu tive muitos ferimentos. Sofri de uma forma muito angustiante. Mas isso me fez perceber que era muito mais importante na vida que eu não repetisse os gestos daquele que era o meu torturador. Nessa hora, o torturador o reconheceu, saiu correndo e foi embora. Não pediu desculpas, não mudou nenhum gesto dele. Possivelmente se sentiu ameaçado que ele pudesse ali ser denunciado e preso, mas não era isso que o médico iria fazer. Mas o médico, sem ser nem um pouco ofensivo e sem ser muito direto, fez com que o outro o reconhecesse e compreendesse o seu lugar. A lição da reforma íntima, ela precisa dessa catarse, ela precisa dessa dor. O convencimento dói, porque no estágio em que nós estamos, a ignorância é tão impregnada em nós que já não servem as mensagens suaves de Jesus. Felizes daqueles da primeira hora que compreenderam as suas mensagens sem precisar estar no sofrimento, que aprenderam pelo amor. Mas já eram muitos ali naqueles tempos também aflitos, como a gente vê no Sermão da Montanha. Porque Jesus invoca os aflitos, os injustiçados, os que se sentem feridos, perseguidos, angustiados. Mas aquela condição que eles estavam ali preparou os seus corações para que a mensagem de Jesus entrasse. Eu fico muito preocupado com a maneira romantizada de amor que ainda se procura pregar o Evangelho de Jesus. Jesus não veio trazer um romance à terra. Jesus veio trazer a verdade e a gente se esquece disso. Jesus veio mostrar aos homens os erros. Quando ele se dirigia àqueles homens duros da lei, dos que vinham diretamente representando o interesse dos sacerdotes judeus, quando não eram os próprios sacerdotes, fariseus, saduceus e todos aqueles que estavam ali no templo de Jerusalém, ele chegava a dizer que eles se pareciam com sepulcros caiados, porque eram hipócritas, bonitos por fora e podres por dentro. Aonde está o romantismo de Jesus nessa frase? Me mostra. Nós esperamos na ilusão, como dizia Freud, uma religião que de fora para dentro vai nos transformar e vai nos salvar. Como se a grande mudança da regeneração fossem naves repletas de anjos cantando hosanas, vindo das alturas fazer as mudanças na terra, porque nós somos os coitadinhos que precisam do resgate espiritual. Nós não somos coitadinhos. Nós somos aqueles cruéis, mensageiros das maldades, que praticamos a desordem e a crueldade na terra nas nossas vidas anteriores. Graças a Deus não fazemos mais isso. Graças aos esforços demorados que tivemos. Graças às transformações profundas. Mas nós permanecemos viciados
no nosso narcisismo. Nós continuamos a pensar que somos o centro da Terra e que os Espíritos chegam e fazem a nossa cura, e fazem a nossa transformação interior, que expulsam todos os nossos obsessores, como se por milagre. Quando chegava um cego, um paralítico, um doente diante de Jesus, o que é que Jesus fazia? Vocês se lembram? Jesus perguntava: o que você quer que eu faça? Primeira pergunta: qual é o seu desejo verdadeiro? Porque eles chegavam ali às vezes em filas, como se aquilo fosse um dever, uma obrigação de Jesus sair curando todo mundo. Mas ele, um por um, ele podia ter feito a cura coletiva, como pretendem alguns sacerdotes, pastores, médiuns, coletivamente. Ele nunca fez isso, porque era importante olhar nos olhos de quem queria a mudança e perceber se de fato ali habitava o desejo da reforma íntima, para saber: o que você quer que eu faça? O que você quer? Claro que a tradição católica medieval e mais presa aos rituais traduziu essa pergunta no sentido de: você quer que eu perdoe os seus pecados? Jesus certamente poderia perdoar as nossas faltas, mas a palavra nem era pecado, porque o pecado tem um conceito associado à confissão da Igreja Católica. Mas sim, são as nossas faltas. E quando Jesus perguntava então: o que você quer que eu faça? E você quer que eu cure as suas faltas? Jesus entrava no interior espiritual dessas pessoas e revirava ali as maldades, os sentimentos perigosos, as culpas, os remorsos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E então, quando ele retirava esses sentimentos como formas de pensamento alojadas, como embriões atrapalhando o desempenho e as escolhas dessas pessoas, que é muito similar ao que a gente faz aqui no tratamento de saúde, a gente retira camadas e camadas de embriões energéticos, de manchas escuras, de seres deformados, criados pelas nossas formas de pensamentos negativas, que vão se alojando no nosso corpo e no nosso perispírito, impedindo que a gente tenha saúde. Jesus então fazia isso, claro, muito melhor, de uma forma muito mais eficiente do que nós somos capazes de fazer, que até os nossos mentores aqui são capazes de fazer. Ele fazia isso e imediatamente a pessoa se sentia curada. Veja, ele não fazia uma intervenção física, reconstruindo o órgão físico. Ele retirava o impedimento das energias que poderiam fazer com que o corpo se auto-regenerasse. E esse é um poder que nós temos, que nós não sabemos utilizar, porque nós somos muito fracos nos nossos sentimentos, somos muito densos, muito aprisionados ainda aos interesses e às maldades. Nós somos aquelas crianças ainda que parecem que tudo gira em torno delas, e que a mãe, o pai, a babá, a avó, etc., tem que ficar mimando, e quando não fazem o que querem, dão aquele escândalo nos corredores das praças, dos shoppings, e etc. Jesus não veio nos mimar, nenhum mensageiro de Jesus veio nos mimar. Ele veio trazer a espada, ele veio nos chamar para a guerra, para o testemunho. Nós precisamos tirar essa ideia fantasiosa, ilusão, de que a solução, a salvação vem de fora. Kardec diz: a salvação vem de dentro, faça a caridade.
Ame você. Se você quer ser amado, não está na oração de São Francisco? Ame. Entre na vibração, entre na frequência. Se coloque na posição de quem cuida para ser cuidado, de quem faz. Se liberte dos apegos. Há uma outra coisa forte também que nos ajuda na psicanálise freudiana, que diz o seguinte: nós, de algum modo, todos temos problemas crônicos. Nós temos dificuldades que nós trazemos de encarar a dificuldade, de encarar os problemas da vida, de encarar aquilo que contraria as nossas vontades. Então nós criamos em nós neuroses do medo, da fobia, que vem lá desde a infância. Mas eu diria, vem de outras encarnações, porque somos espíritos que provocamos muito medo, muita fobia em outras pessoas. E agora, com o esclarecimento, isso vem em nós, com o sentido de que possa vir uma vingança, ou que nós tenhamos que passar pelos efeitos daquilo que nós provocamos. Então, nós sentimos de uma forma crônica medo, fobia. Nós trazemos e despertamos de alguma forma neuroses de controle, porque exercemos de uma forma muito dura, muito cruel, o poder em outras encarnações. Queríamos dominar pessoas, queríamos criar condições para que as pessoas nos admirassem, que temessem a nós, para que fizessem e atendessem os nossos desejos, para que nós pudéssemos então mandar no mundo e nas coisas, e com isso nos enriquecermos, e com isso termos fama. Com isso podemos fazer com que as pessoas se subjugassem para satisfazer os nossos desejos. E então agora nós temos neuroses obsessivas de controle. Nós não suportamos a desordem, nós não sabemos obedecer, nós queremos comandar constantemente, nós queremos ter o controle dos nossos parceiros nas relações amorosas, nós queremos mandar excessivamente nos nossos filhos ao invés de educar, nós queremos mandar e ter um papel e importância de poder em todos os lugares que nós frequentamos, inclusive na casa espírita. Nós não sabemos simplesmente estar à disposição e ser médiuns para que os espíritos trabalhem por nós. Nós achamos que a mediunidade é algo que vai nos projetar, que vai nos tornar curadores, que vai nos tornar mensageiros de grandes espíritos, de grandes entidades importantes, que têm coisas muito importantes e inovadoras, originais para trazer à Terra. Ora, não há nenhuma mensagem que possa ser boa o suficiente, além de tudo o que nos trouxe Jesus. Toda a verdade já foi revelada. Um médium que possa pensar que traz algo inédito, eu só penso que há nele uma vaidade por trás. E talvez um mistificador. Porque não há nada de inédito. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não há datas certas de previsões de fatos, de eventos, etc. Há energias, possibilidades, fluxos que os espíritos nos trazem. Mas quanto mais interessado o médium está em alcançar essas mensagens, entre aspas, importantes, menos os espíritos valorosos se aproximam deles. Então, a neurose de obsessão é um problema grave entre os médiuns, sem contar na nossa sociedade. Mas há também aquela neurose de histeria. A neurose de histeria é aquela em que a gente somatiza tudo. Tudo dói. É uma espécie de hipocondria física ou psíquica. Tudo tem problema. A gente tem dor sempre em algum lugar. Mas às vezes a dor, quando ela não se aloja no físico, ela vira uma desculpa. Ela vira um arremedo. Ela vira uma condição que nos afasta do nosso dever e do nosso trabalho.
A neurose de histeria é o que faz com que a gente tenha intermitência na frequência das casas espíritas. Porque sempre vai aparecer algo de mais importante. Sempre vai aparecer um trabalho mais importante. Alguém que precisa de nós em outro lugar. Uma mensagem que nós precisamos responder. Um sentimento de cansaço, uma gripe, uma irritação, o que for. Porque a neurose de histeria, ela é artífice em encontrar desculpas. Porque no fundo o que ela quer é um lugar de atenção. E se na casa espírita não há o holofote virado para essa pessoa, e se ela não se sente valorizada, o centro de todas as atenções, essa casa não é boa o suficiente para ela. E aí nós temos o que a gente chama de espíritas ping-pong, que vão pingando de casas espíritas, até se sentirem definitivamente valorizados, como eles têm a convicção que eles são. Na verdade, eles são médios do próprio Jesus e de Maria, né? Como nós já tivemos aqui nessa casa, alguns médios na mesa, assinando como se fosse Jesus e Maria. O médio que espera esse resultado só está escondido no seu próprio orgulho e na sua própria cegueira. Isso levando em consideração que ele não tem condições mais graves, porque eu estava falando aqui sobre as neuroses. Mas nós temos aqueles que de fato são os doentes encarnados na Terra, por karmas, porque destruíram parte da sua formação nervosa, tamanho o grau de desequilíbrio que chegaram, mutilando a si mesmos, muitas vezes pelo suicídio, ou mutilando outras pessoas, e portanto danificando no efeito da ação e reação o seu próprio perispírito. Tudo aquilo que a gente faz, de alguma forma, retorna a nós mesmos. Então, se a gente praticou o mal, a gente retorna naquela condição do mal. Não é um castigo, é uma lição de aprendizado para a gente não repetir o erro. Então, as pessoas que vêm com doenças psíquicas graves, é o que a gente chama de psicose. E se as pessoas vêm com perdas ou necessidades especiais, algum tipo de deficiência física, é porque elas estão reparando males pretéritos que elas causaram. Não necessariamente da última encarnação, porque a gente sempre vai fazer pela misericórdia divina a reparação no momento em que a gente estiver preparado. Então, hoje que a gente está melhor, a gente começa às vezes a reparar coisas lá de trás. Por isso que as pessoas que têm doenças não são más. Muitas delas são espíritos já até muito evoluídos, muito valorosos. Eu vejo muitas pessoas com necessidades especiais e até pessoas com alguns graus de deficiência psíquica que são espíritos evoluídos, que escolheram nesse momento passar por isso. Portanto, isso não diminui as pessoas. Não adianta que eu veja alguns espíritos dizendo: ah, então fulano é ignorante, fulano é atrasado, ele está pagando um karma. Não é isso. O que há, em verdade, é uma condição em que a gente percebe que o espírito está pronto para exercer a reparação, está pronto para corrigir os males causados no pretérito. É assim que se faz. E por último ainda, na leitura de Freud, que eu estou associando aqui com essa condição de aprendizado e reforma íntima, o que a gente vê é aquele grau de pessoas que não têm freios morais. Aquele grau de pessoas que são perversos. Mas eles não são perversos por uma condição que a vida os levou a agir assim, como pretende, muitas vezes, explicar uma outra linha da psicologia, ou a sociologia, ou as teorias econômicas, sociais, históricas, etc. A lei de ação e reação, ela ultrapassa a existência física. Se nós renascemos nesse ambiente que irá nos influenciar para a negatividade, é porque nós escolhemos essa condição de viver ali para vencer também essa prova. Porque nessa condição de opressão que vivemos agora, é a condição que nós oprimimos no passado. Então há
uma importância de esclarecimento a esse respeito. Muito bem, as pessoas perversas são aquelas, dizem as estatísticas, que equivale a aproximadamente 2% da humanidade. 2%, nós estamos falando de mais de 1,5 bilhão de pessoas habitando a Terra nesse momento, né? O perverso é aquele, então, que não tem freios morais. O perverso é aquele a quem Jesus chamava de sepulcro caiado. Perversos eram aqueles senhores do templo de Jerusalém, aqueles que eram ignorantes, a ponto de não terem freios morais, que eles queriam apenas o dinheiro e o poder e a fama e os interesses todos do bem viver que eles pretendiam para satisfazer os seus desejos nas condições que o templo podia oferecer. Portanto, eles não buscavam a salvação dos judeus, eles não buscavam cumprir a lei. É claro que eu não estou falando de todos, porque Jesus resgata alguns, como Nicodemos, mas havia muitos assim, e Jesus foi perseguido por eles. Era um fanatismo fechado de tal ordem que criava uma perversidade. Gente, o que foi feito com Jesus, o julgamento falso, a alegação falsa de que ele queria o trono de César, que ele se alegava ser rei dos judeus, que ele estava formando uma milícia para brigar com Roma, que ele queria destruir o templo de Jerusalém. Ora, só um perverso é capaz de fazer isso. São falsas acusações. E depois humilhá-lo em público, com chicotadas, vesti-lo com a coroa de espinhos, um manto vermelho, como se ele fosse um rei terreno, açoitá-lo, cuspi-lo de todas as formas, xingá-lo, compará-lo a um grande criminoso, que era Barrabás, e submeter ao crivo de um povo fanático, de uma multidão fanática, naquele átrio, para que dissesse quem deveria ser libertado. E aquelas pessoas, então, que escolheram libertar Barrabás, também eram perversos, porque haviam visto Jesus entrar em Jerusalém e celebrar, eles dizendo que Jesus era o rei dos judeus. Há uma semana, eles haviam idolatrado Jesus e agora o condenavam, como se ele fosse um criminoso. Isso é perversidade. Quantos de nós não estávamos ali, naquele átrio, acusando Jesus, atirando pedras? Quantos de nós não cuspimos na sua via de percurso até o Gólgota para ser crucificado? Quantos de nós não o traímos? E quantos de nós não fizemos isso dentro dos templos religiosos, nas vidas subsequentes, como padres, como freiras, como pastores, como monges, aparentemente caridosos, aparentemente sadios, intermediando a Eucaristia no corpo de Jesus sagrado? Será que a gente pode reclamar de algum problema da nossa vida atual? Amar incondicionalmente, o maior mandamento é disciplina, é reforma íntima, não é romance, porque nós temos essa história de desmandos na nossa trajetória. Nós fomos extremamente cruéis, e se hoje não somos, é porque batalhamos durante 2000 anos, mas ainda temos uma preguicinha da mudança, ainda resta um transtorno que nos impede. Não imagino que nesse círculo aqui haja alguém que seja de fato algum perverso. Por sorte, mérito, sorte no sentido daquilo que vem do bem para nós nesse instante, nenhum de nós aqui tem grandes desvios psíquicos, mas nós temos parentes que têm, nós temos amigos, nós temos conhecidos que têm, nós temos pessoas que precisam da nossa atenção e do nosso cuidado, pessoas que necessitam da cura, elas precisam que nós sejamos capazes de cuidar, ao invés de simplesmente pedir o cuidado. Mas nós também precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Nós precisamos aprender a ser servos.
a tirar o pé do chão e ir na direção do trabalho, a ter coragem de estudar nesses tempos tão difíceis de desatenção, onde as redes sociais tomam tanto o nosso tempo. Porque a gente começa a responder uma mensagem, entra outra, e quando você vê, passaram 3 horas. Você começa a ver um texto, um vídeo, um post, o que for, e daqui a pouco você perdeu mais 3 horas. É preciso ser capaz de dizer não a essas coisas. De olhar para o nosso dia e pensar, o que é mais importante para a minha reforma íntima hoje? E ser capaz de abandonar. Nos cursos de administração de empresa, se usa muito isso. Para a gente fazer grandes mudanças, primeiro é capaz de abandonar o que não serve mais. Você deixar de fazer aquilo que atrapalha, aquilo que é burocracia, aquilo que não dá resultado. Talvez tenha sido importante um dia, mas hoje é importante para você? As suas escolhas feitas há 10, 15, 20, 30 anos atrás são ainda relevantes para você? Qual é a coisa mais importante que vai mudar a sua vida? O que é que todos os instantes o seu guia espiritual diz para você? Ama, filho. Ama, filho. Aonde está esse amor que a gente nunca consegue dedicar? Porque senão a gente vai ser o jovem rico. Senhor, mas eu sou generoso, eu distribuo a minha riqueza, eu cuido dos pobres, eu estudo os mandamentos, eu sei todas as lições de cor, mas eu quero mais. Eu quero me sentir importante nesse seu papel aí. O que Salomé diz a Jesus quando ele convida os filhos dela para o seguirem? Que era João e Tiago. Claro, Senhor, mas se és o rei dos judeus, lembre-se de colocar um dos meus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. Salomé depois se transformou num discípulo maravilhoso de Jesus, mas naquele instante o que havia era o egoísmo, a ignorância, o orgulho, o interesse de que os filhos se tornassem importantes, ricos e poderosos. Será que o que nós fazemos como médiuns não é pretender ser demais no papel que a gente exerce? Esperar que os espíritos nos glorifiquem, que eles nos tragam o poder da desobsessão, nos tragam o poder de falar mensagens incríveis, de cumprir mandamentos impressionantes, de nos tornarmos famosos, talvez até por conta disso, mas nos esquecemos que o nosso dever é de servir em silêncio e disciplina. O verdadeiro servo é invisível, porque quem tem que aparecer é a obra de Jesus. A gente vê as mensagens psicografadas nessa casa, graças a Deus, sempre com nomes comuns, ou nomes até difíceis, mas raramente, muito raramente, vem alguém que é conhecido, e mesmo que seja conhecido, vem de uma forma humilde, e não vem trazer grandes revelações que vão entrar na internet e vão por aí, tornar o médium famoso e vão tornar a casa famosa. Não, essa não é uma casa para ser grande e não é uma casa para ser famosa, e portanto nenhum médium aqui deve pretender isso, e se pretender está no lugar errado. O nosso papel é nos tornarmos invisíveis, sermos servos disciplinados. Isso começa com o saber escolher, aderir à nossa mediunidade, a saber cumprir com uma certa ordem, uma disciplina favorável, positiva, dos horários, do serviço, da maneira como nós podemos ajudar. Porque como a gente pode pretender uma grande missão de amor, um amor incondicional, que irá mudar toda a humanidade, a nossa família, a nossa cidade, o nosso trabalho, se sequer aquilo que é a obra mínima que Jesus nos pede, nós não sabemos cumprir. Vamos olhar para dentro do nosso coração e pensar o seguinte: não são os outros que têm que trabalhar para nós,
Ninguém vai tirar de nós o obsessor, se não formos nós a fazermos essa mudança. Ninguém vai curar a nossa saúde, a saúde daqueles que nós amamos, se nós não primeiro formos capazes de entender e aceitar essa condição que nós herdamos hoje. E o que há de lição a ser aprendida e transformada. Porque é o amor que transforma, mas o amor que modifica, e não o amor que simplesmente consola. O consolo precisa vir com a força da mudança. Jesus diz ao paralítico: levanta-te e anda. Se o paralítico não tiver fé que Jesus curou, ele não anda. Somos nós esses paralíticos de hoje. Será que nós vamos saber levantar e andar? Esse é o convite ao maior mandamento que existe: amar, na graça de Deus.